Hello guys, how are you doing? Once again, I'm here tonight. It's a pleasure to be here again. You're always welcome again. Sejam todos bem-vindos. Mais uma live. Vamos ver se a nossa transmissão já está ao vivo aí. Vamos ver se eu já apareço ao vivo aí para você. Very good. You're always welcome. It's a pleasure to be here again, once again, with one more live class. Our 27th class, alright? São 27 aulas já, toda quarta-feira, ao vivo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, é muito bom. São 27 aulas, então tem aula pra caramba, hein? Toda vez que eu preparar a aula, eu tenho que sempre estar revendo, né, o material. Será que eu já falei sobre isso? Será que eu ainda não falei sobre aquilo? De tanta coisa que a gente já conseguiu trabalhar nessas 27 semanas, 27 quartas-feiras, 27 aulas, então é bem bacana, fico muito feliz, né? A gente está ainda no primeiro mês de 2017, janeiro, e com certeza virão muitas e muitas aulas. Pessoal que for chegando, as usual, como de costume, vai dando o seu curtir, vai colocando o seu olá, o seu hello, para eu saber quem tá aqui comigo, quem já chegou, quem não chegou ainda. Quem já chegou vai colocando um oi aí, por gentileza, assim eu sei quem tá me acompanhando. Também, se tiver dúvida, faça a pergunta, coloque seu comentário aí, né? É muito bacana poder responder a sua dúvida, né? Eu falo que é a melhor maneira da gente conseguir ajudar o aluno, que eu considero o pessoal que está me acompanhando aqui, meus alunos virtuais, né? E é muito bom eu poder estar ajudando vocês, principalmente quando surge uma dúvida, né? Ou várias dúvidas, não importa. Então é bacana você, se tiver dúvida, coloca aí a sua dúvida e eu vou ter o maior prazer de responder. De repente a sua dúvida surge um tema de uma próxima aula, então é bem bacana que você participe sim, tá? Hoje eu separei um material, um conteúdo que gera muita dúvida, que entra também naquele e-book que muitos já baixaram, né? Onde eu falo os 10 principais erros que cometemos ao falar inglês. São, eu sempre digo que eu não gosto de usar muito essa palavra erro, mas são vícios, né? Porque a gente se adapta tanto a falar desta forma, as pessoas se adaptam tanto a usar desta maneira, que acabam falando sempre, considerando até que é a forma adequada de se falar. Então eu tirei também este conteúdo do e-book e também de dúvidas mesmo que eu percebo quando eu estou conversando em inglês com alguém, quando eu estou fazendo entrevista de nível. Eu percebo que essa é uma questão que atrapalha um pouquinho ali, né? Não é que você vai deixar de ser entendido, mas sempre focando em melhorando. Eu sempre costumo dizer, a comunicação está acima de tudo. Ela vem em primeiro lugar, está acima de tudo. Ai, teacher, eu não vou falar porque eu vou falar errado. Não, se você se comporta desta forma, sinto dizer, você está se comportando de uma maneira inadequada. Você não pode deixar de falar por conta de que você acredita que seu inglês não está correto, 100% perfeito. Até amanhã sai um vídeo falando sobre isso. Então a comunicação sempre vai estar acima de tudo, né? É sempre importante que você escolha por se comunicar. Ai, mas não era assim que falava e eu falei. Mas rolou a comunicação? Vocês conseguiram se entender? Se ficou uma dúvida da pessoa que está te ouvindo, ela vai te perguntar, vice-versa. Então essa é a beleza da comunicação, né? Ela acontecer, mesmo que ela não esteja ainda perfeita, porque isso também faz parte da comunicação, faz parte da linguagem. O bacana é ela acontecer. A partir do momento que a comunicação ocorre, principalmente se falando aí da fala, né, da conversação, aí sim que a nossa fala começa a melhorar. E aí a gente começa a pontuar e melhorar aquilo, aquele vício, aquela estrutura que eu falava inadequado, agora eu já sei que não é assim, então eu vou prestar mais atenção na próxima vez. Agora, se eu nem falo, não tem nem como melhorar algo que eu não faço. Dá para entender qual que é a diferença? Né? Que o pessoal fala, Titi, como é que eu melhoro a minha conversação, né? Como é que eu melhoro o meu listening? Como é que eu melhoro? Primeiramente, né? A comunicação tem que já estar estabelecida. Não tem como melhorar a sua fala se você ainda tem aquele bloqueio de falar porque você só quer falar quando falar tudo certo. Então, primeiro você tem que começar a falar e aí a gente vai trabalhando nessa fala que você já tem, tá bom? Bom, isso eu vou falar um pouquinho sobre o vídeo, vou falar sobre isso no vídeo que vai aparecer amanhã. Hello, Rogério, good night. Good evening, P.
Hi, Aline, sejam bem-vindos. Fernando, sempre aqui. Everton também, o Pi também. You're always welcome. O link do material já está disponível aí para vocês. E hoje eu quero falar com vocês sobre o uso do it. Sabe aquela coisa assim que a gente aprende tanto? Tinha uma raiva dessa frase do professor de inglês que ele falava assim: you does. Você já deve ter ouvido isso, né? O is, o was, a gente usa para he, she, it. He, she, it. A gente ouve muito isso em aulas, em vídeos. Usa para he, she, it. Usa para terceira pessoa. Usa para he, she, it. Quem que é esse it, afinal das contas, né? Porque o he, a gente consegue entender que é o ele. She, ela. Mas o it, quem é ele, né? Ele tem uma tradução? Ele não tem uma tradução? Eu percebo que muitas vezes quando it aparece, a gente tem a tendência de traduzi-lo como esse, essa. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas normalmente as pessoas traduzem o it como esse, essa, este, esta. E hoje a gente vai ver como é que funciona esse it. Nós vamos perceber que na verdade nem sempre o it vai ter uma tradução. É aí que a gente dá umas escorregadas de vez em quando, tá bom? Isso mesmo, Pi, não tem que deixar vergonha parar não, né? Eu brinco com os alunos, falo, tem que ser sem vergonha. Gente, no bom sentido, não ter vergonha, né? Ser desinibido na hora de falar. Então, let's go, let's start our class tonight. Vamos começar a nossa aula. Pessoal que for chegando, coloca o seu curtir, coloca um oi aí nos comentários. Gosto tanto de ver a fotinho aqui de quem tá comigo, né? Isso vai motivando a gente a sempre continuar e tudo mais. Eu vou aqui abrir a minha tela para você, né? Como de costume, a gente vai compartilhar a tela. Todo esse material que está sendo compartilhado, você vai ter acesso nesse link que você vai baixar o material. Se você nunca baixou nenhum material da Teacher G, nenhum material meu, você vai colocar o seu e-mail nessa página, nesse link que está aí no vídeo, e aí você vai receber um e-mail de confirmação de cadastro. Esse e-mail provavelmente vai cair na sua lixeira, caixa de promoções, spam e coisa do tipo, tá? Então, lixo eletrônico, por quê? Para garantir que você não receba nenhum e-mail, nenhum spam meu. Então, é um sistema de segurança que as empresas de e-mail hoje têm. Né? Que às vezes o aluno fala, Tish, mas tem que confirmar para receber o material. Então, é para sua própria segurança, segurança do seu próprio e-mail. Então, coloca o seu e-mail nesse link, né? E você vai receber um e-mail, você confirma o cadastro nesse e-mail que você vai receber e aí automaticamente já abre o link com o material. Se você já baixou outros materiais, já se cadastrou numa outra ocasião, você vai colocar o seu e-mail e a página com o material para você fazer o download já vai abrir. Você não precisa confirmar mais nada, tá bom? Se tiver alguma dúvida, me chama em inbox que eu te ajudo. Ok, let's go! Hoje, então, eu separei para vocês o uso do it. Quem é esse it? Será que o it é o esse, essa, isto, né? Vamos dar uma olhadinha? Bom, se quiser também, ó, baixa lá o e-book, tem o link aí quando você baixar o material, porque também eu falo sobre o it no conteúdo do e-book, tá? Vamos começar lá com o uso do it, que eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. O que acontece? Normalmente, eu vou usar o it quando eu me refiro a clima, tempo, hora e outras ocasiões que eu vou comentar ao longo desta aula, tá? Eu sempre digo que sabe aquelas frases que não tem ninguém? Não tem ele, ela, meus amigos, meus pais, você, nós, eles. Aquela famosa frase no português que é sem sujeito, né? No português a gente pode usar frases sem sujeito. No inglês, isso acaba não acontecendo na maioria das vezes, tá? A não ser que seja uma frase que eu diga assim, faça isso, leia o livro, acorde agora, aí tudo bem. Mas caso contrário, eu preciso colocar um sujeito, eu preciso colocar alguém na frase, tá? Então no inglês, sempre precisa ter alguém no inglês. E é aí que esse it vai entrar muitas vezes. Então vamos ver como que ele funciona na prática, porque sempre lembrando, eu sempre gosto de trazer conteúdo na prática, que é isso que vai fazer a gente ir melhorando cada vez mais. Então vamos ver como que funciona esse it. Para clima, tempo, hora, tá aí, né, a imagem de uma chuvinha aí, chuva que não tem faltado para nós esse ano, né, não sei da região do pessoal que está me acompanhando, mas aqui no interior do estado de São Paulo tem chovido muito, praticamente every single day, todo dia tem chovido. Então no português, como a gente pode usar uma frase sem sujeito, é normal que a gente use da seguinte maneira. Por exemplo, vamos aproveitar a chuva aí, né, que não para de chover.
está chovendo. A gente fala isso, né? Está calor, né? Está sol, está frio, né? Está nevando. Não é o que acontece muito aqui com a gente. Mas para a gente se referir a clima, a gente usa bastante desta forma. Está chovendo, está calor, está frio, tá? Lembra lá que eu falei que o it eu vou usar em situações como clima, tempo. Então vamos ver como que vai ficar o it na colocação dessa frase aí, ó. Então se eu falo para você assim, está frio, bom, logo, o que nós vamos imaginar no inglês? Você lembra como que é o está? A gente já fez uma aula sobre isso também. O está é is, ok? Até aqui? Frio, cold, tá? Frio, cold. Muito bem. Então, se a gente fala está frio no português, a hora que a gente vai falar no inglês, o que o nosso cérebro imagina? Bom, está é is frio, cold is cold. É o que eu ouço na maioria das vezes, tá? Onde vai entrar o it aqui para vocês? Ele entra aqui junto com frases deste gênero. Quando eu falo de clima, de tempo, lembra que eu falei que eu não posso deixar minha frase no inglês sem ninguém, sem sujeito? É como se o it assumisse essa posição. Então, ao invés de eu falar is cold, it is cold, tá? It is cold. A hora que eu falo tudo junto, it is. É engraçado que esse T junto com o is vai virar um leve som de D. It is cold. Ao invés de it is cold, tá? Mas não fica preocupado com pronúncia agora não. Mas já aproveitando aí a situação, tá? Então, o it, ele entra em frases desse tipo. Se eu falo que tá calor, se eu falo que tá frio, tá? Então, é inadequado que a gente use só o is. No inglês, ele considera uma sentença que tá faltando aí o sujeito. Eu preciso colocar o it nessa frase, tá? Mesma coisa se eu for usar está calor. Acho que a grande maioria conhece a palavrinha calor aí no inglês, hot, né? Hot. Mesma coisa, está calor. O primeiro impulso nosso seria dizer is hot. A primeira coisa que vem na nossa cabeça. Está é is, calor é hot. A gente vai sempre pelo lógico, né? Is hot. Porém, como quando eu falo de tempo, clima, eu preciso colocar o it. Não posso deixar minha frase sozinha lá, o is, sem ninguém. É como se eu dissesse, mas está, o que está calor, né? Então, se eu falo o it is hot, é como se eu estivesse me referindo exatamente ao que eu quero dizer. Está calor. Eu não posso deixar só o is sozinho aí, tá? Pessoal que for chegando, vai dando seu curtir, vai colocando o oi. Daqui a pouquinho eu vou lá na fanpage olhar quem chegou, né, de novo aí. Então, só recapitulando aqui, ó, o is hot, is cold, fica inadequado, eu preciso colocar o it. Então, toda vez que eu for falar de clima, tempo, tá calor, tá frio, tá nevando, tá chovendo, enfim, vou precisar do it. It is, ok? Então, só os exemplos aí, ó, a gente fala o tempo todo, ai, tá calor, né? Então, não é is hot, sim, it is hot. Vamos lá, vamos continuar. Mesma coisa aqui, para clima ainda, só que agora eu vou colocar o indo lá no final. Está nevando, está chovendo, tá? Lembra que tem o ing, que também já falei sobre isso? O ing no inglês é esse indo, ando nosso no português, tá? Correndo, dançando, brincando, cantando, tá? O bom no inglês é que é tudo ing, diferente do português, né? Cantando, chovendo, é o indo, ando. No inglês fica tudo igual, ing para todo mundo, tá? Então, se está chovendo, eu não posso mais usar o is raining, que eu já sei que eu não posso só usar esse está sozinho, eu preciso de mais alguém nessa frase, quando eu tô falando de clima. Quem que tá faltando aí? O it, né? It's raining. Com certeza você já ouviu aquela música, com certeza você já cantou aquela música em algum casamento, algum evento, né? It's raining man, hallelujah, não é? Então, a gente canta tanto essa música, tão conhecida, todo mundo conhece, mas a gente às vezes não para nem para se atentar que ele canta It is raining man, it's raining man, né? E não is raining man. Então, esse it se faz necessário quando eu falo de clima, quando eu falo de tempo, né? Coisa que a gente já viu, né? Com certeza você já ouviu, já cantou essa música em algum casamento, em algum baile de formatura, que acho que vai passar 50 anos essa música ainda vai tocar, não é? Mas nunca parou para se atentar, não é mesmo? E quando você precisa falar, por exemplo, está chovendo, escapa lá, is raining, ao invés de it is raining, tá? Então vamos ver como é que fica ali. A forma adequada, it is raining e não is raining, tá bom? O uso do it, que eu vi agora aqui com vocês, é ele com o está.
Vocês viram lá que eu falei, está calor, está frio, né? Então eu usei o it com o está, tá? Perceberam que aqui o it não teve tradução de nada. Ele apareceu sem tradução alguma. Não tem como eu falar, isso é frio, por exemplo, né? Isso é quente. Eu posso até traduzir dessa forma numa situação em que eu estou me referindo a algo. Mas normalmente se eu quero mostrar, por exemplo, uma panela que acabou de sair do fogão e eu quero falar para você, ó, isso está quente. Eu não vou usar o it, eu vou usar o this. Porque daí eu vou, ó, isso aí tá quente, né? O it is, normalmente ele vai ser traduzido como está aqui. E nós vamos ver de uma outra forma também, tá? Então ali a gente viu o it como mais o está, it is, tá? Ele também pode funcionar como é. Vamos ver como é que fica? Se eu falar assim pra você, ó, é difícil. Ah, é difícil aprender japonês, é difícil aprender inglês. Mentira, não é difícil aprender inglês, não. É difícil fazer tal coisa. O it mais o é vai ser traduzido como é. Simplesmente é, tá? Primeira coisa que passa na nossa cabeça, não é falar is difficult, né? É is e vai direto. Mas lembra lá que eu não posso deixar minha frase sem ninguém? Eu preciso colocar alguém aí na minha frase, no inglês? Então, quem que vai entrar aí? O it de novo. Então, como que eu traduzo esse it is ou it is? É. Simplesmente é. E não como isso é difícil. O que eu vejo as pessoas fazendo, né? Ah, isso é difícil. Não, é difícil. É difícil praticar exercício todo dia. É difícil conseguir tal coisa. É difícil. Então, it is, tá? Então o it is entra como é aqui, tá? E não isso é difícil. Vamos ver quem tá lá na fanpage. Me dá aqui um segundinho. O Pi conhece a música, tá vendo? Todo mundo conhece essa música, não tem como, né? You're welcome, Florivaldo, hi André, maridão tá presente hoje, né? Aniversário de casamento hoje. Ai, se ele não tivesse assistindo a live, aí, né, não ia rolar. Então, tem que estar ali. Pessoal que for chegando, vai dando um hello, deixa os comentários. Ah, Pi, você sabe que eu lembrei desse it's todo junto em comentar nessa aula? Mas depois, vamos ver se dá tempo de eu falar no finalzinho. Porque esse it's, do jeito que o Pi escreveu, ó, depois o pessoal que tá lá nos comentários, dá uma olhadinha ali no comentário do Pi Arantes, onde ele escreve ITS, tudo junto, sem apóstrofo, não é o it is abreviado, tá? Eu vou até escrever aqui no slide aqui depois, para ficar mais fácil. Mas olha lá nos comentários do Pi, ele comenta se esse it's é somente para início de frase. Eu vou comentar aqui com vocês o que é esse it's aí, tá? Então vamos voltar ali, ó. O Pi comentou sobre isso, ó. Vou até digitar aqui para todo mundo ver. Esse it's aqui, ó, que eu acabei de digitar. Opa! Tá? Esse it's que eu acabei de digitar aqui, tudo junto, não é a mesma coisa do que isso, ó. Tá? Esse outro aqui, ó, esse it's, todo junto, é dele, dela, tá? Quando eu falo de cidade, quando eu falo de coisas, então eu falo assim, por exemplo, Araras é uma cidade pequena, sua população é de tantas pessoas, então esse sua é esse its population is, tá? Então esse its é o dele, dela, seu, sua, para quando eu me refiro a coisas no singular sempre, tá? Cidade, país. Ah, o Brasil é um país eclético. Sua etnia é, então, its, tá? Então esse its é isso daí. Ele é diferente desse outro aqui, que é a abreviação do it is, tá? Então depois eu posso até explicar e dar mais exemplos, tá, Pi? Mas só para você entender aí um pouquinho como é que fica, o que é esse its, porque confunde os dois, porque são parecidos, né? Então ali, ó, outros exemplos. Se eu falo é fácil, é novo, é velho, é legal, é bonito, it is. Todos esses es aí que eu vou usar, it is. É fácil, it's easy. É novo, it's new. É velho, it's old. É legal, it's nice. É bonito, it's beautiful, tá? Então, esse it is é. Vamos prosseguir ali com um pouquinho mais do it. Além do it como está e é, que é o que nós vimos, it is raining, está chovendo. It's hot, está calor. It's difficult,
É difícil, então it is pode ser o é ou o está, simplesmente isso, e não isso é, isso está, tá? Eu vou usar o it também para substituir alguma coisa. Até coloquei um carrinho aí pra gente lembrar, né? Ó, se eu falo, eu tenho um carro, a gente viu até esse conteúdo na outra aula, que tenho que eu vou usar aí, né? Aí eu quero me referir à cor dele. Eu tenho um carro, ele é preto. Ou eu digo, eu tenho um carro, é preto. Tanto faz a tradução aqui, tá? Eu posso tanto traduzir como ele, me referindo ao carro, ou eu posso simplesmente falar, ué, eu tenho um carro, é preto, né? Eu tenho um carro, ele é preto, né? I have a car, it is black. Tá? A tradução, posso usar tanto o ele ou quanto só o é. O it, aqui nesta frase, neste exemplo, ele está substituindo a palavra carro. Para eu não ter que falar I have a car, my car is black, né? Para não ficar carro, carro. Eu tenho um carro, meu carro é preto, né? Eu tenho um carro, é preto. Eu tenho um carro, ele é preto, tá? Então o it, ele entra também para substituir alguma coisa que você já falou, para você não ter que falar de novo aquela palavra, tá? Aqui eu acho que ele é bem tranquilo. Normalmente é uma das maneiras que as pessoas mais conhecem de uso do it, né? As duas anteriores que eu mencionei, como está e é, está chovendo, é difícil, é novo, é legal falar inglês, it's nice to speak English, né? Ao invés de is nice, tá? Então essas duas situações é mais onde a gente escorrega, a gente deixa o it de fora e coloca só o is sozinho lá, então eu preciso do it, tá? E essa situação aqui, que eu posso usar o it para substituir alguma coisa que eu já falei, tá? Como carro, casa, enfim. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Lembra que eu falei lá para vocês, então, o uso do it com é e está. Está chovendo, está calor, é fácil, é difícil. Agora, se eu usar uma frase ainda falando de clima, por exemplo, chove muito no verão. Aqui eu não tenho mais o é, não tenho mais o está. Como eu falo essa frase no inglês? Vocês têm ideia de qual que é a primeira intuição nossa de passar essa frase para o inglês? Chove muito no verão. Bom, chover a gente sabe que é rain. Muito. A gente pode usar o a lot aqui. Verão, summer and summer. Como que a gente montaria essa frase no inglês? Eu acredito que é o que eu ouço da maioria das pessoas, sairia algo próximo disso. Rain ou rains a lot in summer. O que esse S está fazendo aí no verbo? Também já falei sobre isso. Esse S é toda vez que eu falo no presente, né? Então, tô falando chove, tô falando no singular, né? Toda vez que eu falo, aquele famoso he, she, it, que a gente não sabia para que era o it. Então, se eu falo ela trabalha, she works. Ele trabalha, he works, tá? Se eu falo chove, it rains. Olha lá como é que fica a forma correta de eu falar chove. Neva no Brasil, né? Por exemplo, neva no Canadá. No inverno, neva no Canadá, por exemplo, né? Então, esse chove, it rains. Eu preciso do it, eu preciso desse som de S no verbo, que é aquela regrinha do he, she, it, que eu comecei a aula falando, que para he, she fica um pouquinho mais claro, e a hora que chegar no it a gente não entende muito bem. Eu continuo falando de clima aqui, ó, tô falando que chove, se eu falasse neva no Canadá, nevar é snow, it snows in Canada, tá? Então eu continuaria com essa mesma situação, eu coloco o som de S e eu preciso do it, tá? Se eu falo assim, funciona, eu tô falando da minha TV, eu tô falando do meu celular, e eu falo, funciona muito bem esse aparelho. Funcionar no inglês é o work, igual trabalhar, tá bom? Então se eu falo funciona, it works, it works very well. The smartphone, por exemplo, né? Nossa, funciona muito bem este aparelho. Então para frases desse tipo também, que eu não tenho ninguém, de novo o it entra também. Vamos ver outros exemplos? Então só pra gente entender como é que fica ali. A maioria das pessoas diriam rain ou rains a lot in summer. Mas o ideal é it rains a lot in summer, ok? Vamos prosseguir ali, ó. Eu coloquei o exemplo aqui. E se eu fosse perguntar usando it? A única coisa que ia mudar aqui nesses dois primeiros exemplos é que vai inverter a ordem da sentença. Então, se eu falo assim, ó, está chovendo? Quero perguntar para você se está chovendo.
Lembra que se eu for afirmar vai ficar it's raining, né? A famosa música lá, It's Raining Man, aleluia. Então se eu afirmo, it's raining. Se eu pergunto, vamos inverter a ordem. Is it? Transformei em pergunta, tá? Mesma coisa, está frio. Se eu fosse afirmar, está frio. It's cold. Mas eu quero perguntar, o is, inverte o lugar. Is it cold? Tá? Is it raining? Is it cold? Então, para eu perguntar, eu inverto a ordem. Mas e se eu quisesse usar aquele exemplo que eu usei agora há pouco? Chove no verão? Chove no Brasil? Né? Ó, chove no verão? Lembra que afirmando chove no verão vai ficar it rains in summer. E como chove no verão deste ano, né? Chove no verão, it rains. Neva no inverno, it snows, tá? Só que se eu quero perguntar chove, aqui eu não vou poder inverter. Como é que vai ficar essa frase? Depois acho que eu vou montar uma aula usando does aí, com he, she, it, só focando no does. Talvez na próxima aula eu venha com esse conteúdo, tá? Se eu for perguntar chove no verão, does it? Então, se eu pergunto neva no Canadá, does it snow? Does it snow? Chove, does it rain? Funciona, does it work? Tá bom? Então eu preciso do does aqui para perguntar. É igual eu uso does para he, she. Se eu pergunto assim, ela trabalha? Does she work? Ele estuda? Does he study? Mesma coisa com it. É aquela regrinha lá que a gente ouve a vida inteira. Ah, você vai usar para he, she, it. Só que o it fica meio perdido e parece que a gente nunca sabe muito bem para quando vai usar. Então aqui eu vou usar pro it. Aí que vai entrar essa função do he, she, it. Olha o it aí, quanta coisa que eu vou ter que usar junto com o it. Vamos ver se tem mais alguém ali que chegou agora, que chegou depois, que chegou um pouquinho depois. Claudemir, you're welcome. Very good. Claudemir tá de carona. Muito bem, muito bem. Obrigada, Rogério. Então, continuando ali, very good. You're always welcome, guys. Sejam todos bem-vindos, são sempre bem-vindos, tá bom? Então, é importante que você perceba quantas finalidades, né, de tantas maneiras aí que a gente pode usar o it. Vamos lá pra gente dar tempo da gente terminar, aqui é bastante conteúdo em pouco tempo, mas eu tenho certeza que você vai absorver tudo isso. E lembre-se, a aula vai ficar lá disponível na fanpage. Ah, como que é mesmo? Pega o material, reveja a aula. É importante que você tenha o hábito de rever aquele conteúdo que ainda não tá bacana para você. Então ela fica disponível lá. Você pode ver essa aula quantas vezes quiser, indicar para quem você quiser. Então o bacana é que você pode ter o seu próprio material de estudo. Gente, 27 aulas dá para estudar coisa pra caramba, hein? Então tem muita coisa aqui, tá? Então o does it aí, talvez na próxima aula eu traga só falando sobre o does com it, he e o she, pra gente tirar a dúvida de vez dessa situação do does aí, que também tem hora que parece que ele não serve pra nada, né? Então vamos ver como é que fica, tá? Eu fiz um resuminho aqui pra você, só pra ficar mais fácil. A coluna aqui que tá com o xizinho vermelho é como as pessoas usam normalmente o it, é a forma inadequada, é o que normalmente eu ouço. Então, está chovendo hoje? It's raining today. Está calor aqui? It's hot here. Funciona? Does work, ou só work, às vezes nem coloco does. Chove no Brasil? Does rain in Brazil? Então, isso é o que eu ouço, na maioria das vezes. A coluninha do lado ali, né, com um tiquezinho de ok, é a forma adequada que nós vimos hoje. Então, está chovendo hoje? Preciso do it. It's raining today, tá? Está calor aqui? It's hot here, né? Funciona? Does it work? Tá? Chove no Brasil? Does it rain in Brazil? Tá bom? Então eu preciso aí do it em todas essas situações. Eu usei ali o tempo, eu usei o clima, né? Eu usei frases sem sujeito. Eu uso para horas também o it, né? Eu não mencionei aqui porque normalmente as pessoas sabem usar o it para horas, né? Ah, what time is it? Ou is it? Lá fazendo pergunta. A gente responde, it's 5, it's 7, it's 1 o'clock, it's... Né? Então, para hora também eu uso it aqui. Então, eu fiz essa tabelinha para ficar um pouco mais fácil para você identificar o uso do it aí. Lembrando que, coloque sua dúvida, deixe seu comentário se você tiver... não entendi tal coisa, eu posso mandar para você depois inbox. Então, por favor, não termine a live com alguma dúvida. É importantíssimo que você esclareça. Baixe o material dessa aula,
ficou na dúvida, reveja essa aula, tá? Na próxima aula, na próxima quarta-feira, talvez eu traga alguma coisa em relação ao does, se não surgir nenhuma outra dúvida. Às vezes alguém que vem comentar, perguntar comigo sobre algum conteúdo, que daí eu falo, puxa, verdade, esse conteúdo é bacana, gera dúvida, né? Então às vezes tem essas situações. Se não, eu trago o does, já que as últimas 3 aulas foi quase que uma continuação da outra, eu trago uma continuação dessa de hoje para a próxima, quem sabe, né? Vamos ver. Não esqueçam que no e-book você tem também essa dica se você quiser baixar, tá bom? Na hora que você baixar o material, tem o link aí que você pode baixar o e-book. Aqui todos os meus contatos, mande e-mail, entre pelo Face, né? Tô sempre online, sempre conectada, será um prazer responder você, né? Thank you so much. Muito obrigada por ter estado comigo mais uma quarta-feira. É sempre muito bom estar aqui com você. E espero você na próxima aula. I hope to see all of you next Wednesday, okay? Next class, English class. So, thank you so much. Bye bye, guys. See you. Tchau, tchau. Até a próxima aula.